Shalom a todos, estamos aqui para dar continuidade ao nosso curso de hebraico bíblico e nós estamos na fase de transliteração da apresentação das letras. Lembrando que o hebraico bíblico, as letras do hebraico, elas são pictogramas, então nós precisamos, para um bom entendimento, como um primeiro passo para a tradução do hebraico, é a transliteração. E a transliteração é mostrar como aquele pictograma que foi escrito lá atrás no hebraico bíblico, como é que ele representa, qual a letra que ele representa do nosso português. E a primeira letra, dando continuidade, a primeira letra do vídeo e a sétima letra que nós estamos apresentando hoje é o Zayin. O Zayin, ele representa o numeral 7, ele tem um som vocálico da nossa letra Z. Nós estamos colocando aí na tela o Zayin. A transliteração, quando aparece no texto hebraico esse pictograma chamado Zayin, nós vamos transliterá-lo para a língua portuguesa na forma do Z, o Z de zero, de zebra. Né? O significado do Zayin, da palavra Zayin, é espada, arma, mas não no sentido de guerra, no sentido de sustento, que naquele contexto ali usava-se as armas, as espadas, né, para caça. Então é nesse sentido, não no sentido de guerra. Então é muito bom que saibamos desse significado da letra Zayin. Então é a nossa sétima letra do hebraico bíblico, a letra Zayin. E nós vamos assim formando o nosso Aleph Beit, né? Vamos para a oitava letra. Oitava letra do alfabeto hebraico é a letra Het. Lembrando que o Het ele vai ser um pouco diferente da quinta letra, que é o Re. Né? Nós estamos colocando na tela aqui a imagem. O Re, você pode observar que o Re, o tracinho da esquerda, ele não vai até lá em cima, ele fica até a metade, mais ou menos, um pouco mais da metade. Já o Het, ele vai até lá em cima, né? O Het, ele vai ter um som diferente do Re. Lembra que no Re ele tem um som mais brando, é um R mais brando. Já o Het, ele por ser uma letra gutural, ele vai ter um som mais forte, ele vai ter o som do carro, né? Uma letra muito mais gutural, uma letra que ela vai ser pronunciada lá no fundo da garganta. Nós vamos trazer Re. Esse é o som vocálico da letra Het. Letra Het é a oitava letra do alfabeto hebraico e vai representar o número 8. Né? O som vocálico, como já falei, é os dois R's, né? O Re, uma letra um pouco mais gutural, um pouco mais forte, vem lá da garganta, Re. Né? O significado, cerca ou barreira. Lembrando que todos esses significados do Aleph Beit, eles estão direcionados às coisas que eles viviam naquela época, ali no Antigo Testamento, né, quando aquelas coisas que estavam no cotidiano deles. Então eles acabam falando e significando as letras com as coisas do cotidiano. E aqui nós temos a cerca e barreira. Então são significados que estão muito localizados, principalmente naquela época do Antigo Testamento. Né? Vamos dar uma continuidade aqui. A nossa nona letra do Aleph Beit é a letra Tet. Tet. Né? É a nona letra. O som vocálico é o T de tatu, né? O nosso T, bem simples, né? Não tem muita dificuldade no entendimento da letra Tet. Né? A transliteração é o T e o significado é uma serpente. Nós podemos observar ali que ela é um pouco parecida com uma serpente. Então, nós falamos lá no proto-hebraico e no paleo-hebraico que as letras do Aleph Beit, eles estão no dia a dia daquelas pessoas, naquele cotidiano onde elas viviam. Então,
ele vai se assemelhar muito, vai se assemelhar, principalmente no primeiro hebraico, lá no proto-hebraico, que nós vamos ver isso bem claro. Depois ele foi mudando, mas algumas letras ainda trazem uma característica parecida com as coisas do cotidiano. E a letra Tet, ela tem um significado de serpente, né? Esse é o significado da letra Tet. Vamos continuando aqui. A nossa 10ª letra é uma letra muito importante, porque é uma das letras que está no nome do Eterno, né? Que lembra que nós já falamos sobre isso, Yud, Re, Vav, Re, são as 3 letras que estão no nome do Eterno. Então é uma letra que é sagrada para o Aleph Beit, né? Para o Leshon HaKodesh, que é a letra, a língua sagrada. Então o Yud, ele vai estar nesse contexto, ele está, é uma das 3 letras, né? O Yud, Re, Vav, né? O Re se repete para fechar o tetagrama. Depois nós vamos fazer uma aula somente sobre o tetagrama, explicando aí algumas questões sobre o tetagrama. O Yud, nós podemos observar que, diferente das outras letras, que a base dela, que ela vem até o início da linha ali, né? O Yud, ele vai ficar posicionado lá em cima. Ele é colocado só na parte de cima. E o Yud, ele é uma consoante, mas que ela vai auxiliar. Depois nós vamos explicar um pouco sobre os sinais massoréticos, né? Que é as vogais do hebraico, que lembrando que o hebraico não tem, na sua origem, ele não tem vogal, como a maior parte dos alfabetos semitas, eles não têm a presença das vogais, eles são consonantal ou abjad, como já falamos em outras aulas. Mas os massoretas, eles colocam, né, até para não perder o som vocálico daquele idioma, eles colocaram ali os sinais massoréticos, que são a representação das nossas vogais, para que tenhamos a pronúncia correta como foi escrito lá atrás, né? Como era falado no Antigo Testamento. E o Yud, ele vai auxiliar numa das letras, numa das vogais, né? Mas depois nós vamos falar sobre isso, quando nós chegarmos na parte das vogais, nós vamos falar sobre isso. Por hora, é importante nós sabermos que o Yud, ele representa a letra Y, que é uma consoante, né? Ele tem o som de I em ilha, mas lembrando, ele não é vogal, ele é consoante, é o Y, né? O significado da letra do Yud é mão, né? Esse é o significado. Eu até vou tentar colocar uma imagem que mostra muito isso. Principalmente nós sabemos que o hebraico, ele surge também lá no início, o proto-hebraico, dos aeroglifos. E dentro dos aeroglifos egípcios tem uma representação. Eu vou colocar a imagem aí, se possível, para que a gente possa ter uma noção que a mão ali, né, aquela mão até bem característica dos egípcios, né, é o Yud. Ele vem desse contexto, né? Continuando, a 11ª letra do Aleph Beit é a letra Kaf. A letra Kaf, como vocês podem observar, ela vai ter duas formas. Nós vamos também ter uma aula sobre os Dagesh, sobre o grupo das Begdá Kefat, e aí nós vamos explicar um pouco melhor essa questão do Dagesh. Mas o Dagesh, no caso do Kaf e de outras 2 letras do Aleph Beit, ele vai mudar o som vocálico dessa letra. Então nós temos na primeira imagem ali o Kaf, que ele, sem o Dagesh, ele vai ter o som vocálico do CH. Mas esse CH, ele não é como o nosso CH do português, que nós lemos ele chiado, né, como sibilante, digamos assim, ele, né? No hebraico, ele vai ter um som mais forte, um som bem gutural, principalmente quando ele surge no final das palavras, né? Por exemplo, o texto hebraico, o conjunto da Bíblia hebraica, que o nome é Tanar, ele leva o Kaf como a última letra. Então nós nunca vamos ler Tanak, Tanar. Ele vai ter o R muito mais acentuado.
quando o kaf está no final da palavra, né? Depois nós vamos ver que ele tem uma forma diferente no final da palavra, mas não nos preocupamos com isso agora, né? Quando o kaf ele tem o dagesh, ele vai ter o som de K, né? K, né? K de... Eu sei que casa não é com K, obviamente, mas o som é o mesmo. Então, o K parecido com o C de casa. Então, esse é a transliteração. Lembrando, então, para fixar, o kaf, quando tem o dagesh, ele vai ter o som de K, e sem o dagesh, ele vai ter um som gutural de 2R. Também na palavra barah, né? Barah, tanar, ele vai ter sempre essa conotação, esse som mais forte. O significado da letra kaf é mão, é a palma, desculpa, é a palma, né? Não a mão. A mão é o significado da letra yud. O kaf é a palma. Isso é o significado do kaf, né? Eu sei que em outra tem muitas gramáticas diferentes que traz a escrita do kaf um pouco diferente, mas essa é a pronúncia, né? Kaf. Dando continuidade aqui, a 12ª letra do Aleph Beit é uma letra muito interessante. Eu acho, na minha opinião, a letra mais bonita do alfabeto hebraico é o Lamed. O Lamed é bem fácil entender, bem fácil visualizar. Assim como o Yud ele é na parte superior da linha, o Lamed, diferentemente, ele vai ocupar, além da linha, a parte superior da linha. Aquela parte de cima ali, ela está acima da linha, né? Então é uma letra um pouco maior, embora continue sendo quadrático. Lembre que nós estamos falando do hebraico quadrático, o hebraico moderno, né? O Lamed, ele vai representar o numeral 30. Aí você pode perguntar, tá, mas e como é que fosse até o 10 e depois 20 e 30? E o 11, por exemplo? O 11 vai ser o Yud, que representa o 10, e o Aleph, que representa o 1. Então 10 mais 1, do 11, e assim por diante, né? O som vocálico do Lamed é o L normal, de lata, louvor, né? Então é o nosso L tradicional. A transliteração não pode ser diferente. Quando aparecer no texto hebraico a letra Lamed, nós vamos transliterá-lo como L, né? Não pode ser diferente disso. O significado, lembrando que são coisas do cotidiano da vida ali do Antigo Testamento, o Lamed vai ter o significado de cajado, né? Nós lembramos que a maior parte dos personagens, né, dos patriarcas usavam cajado, né? Moisés, quando estende o seu cajado sobre o Mar Vermelho, o mar se abre. Então está muito dentro da cultura do Antigo Testamento, aquele povo que andava pelo deserto, né? A presença do cajado. E o Lamed, ele tem esse significado por se parecer ali com o cajado, principalmente no proto-hebraico, meus irmãos. Claro que depois foi mudando essa letra, daí daqui a pouco não tem nada a ver com aquela figura inicial. Mas lá no início, no proto-hebraico, no paleo-hebraico, principalmente no proto, vai ter muita semelhança. A letra vai ser muito semelhante às coisas do cotidiano, ali da vida do deserto. Vamos dar continuidade aqui. A próxima letra é o Men, né? O Men. O Men, ele significa águas. Lembra que lá no proto-hebraico ele é muito parecido com uma onda das águas, né? E aqui, ele, claro que ele sofreu alterações, mas este é o Men, né? Ele representa o numeral 40, né? O seu som vocálico também é simples, né? É o M, M Mar. Quando aparecer o Men no texto hebraico, nós vamos transliterá-lo com a letra M. Né? Não tem segredo aqui, não tem dificuldade. Uma letra muito fácil de decorar, o Men. O significado, como eu já disse, águas, né? Águas. Continuando aqui, mais uma letra, o Nun. O Nun, ele vai ter o som vocálico da letra N, né? O seu significado é peixe e a transliteração é N, o som vocálico N de navio, bem comum para nós, para o nosso entendimento, né? Representa o numeral 50. Ah, mas eu quero colocar o número 51, como é que eu faço?
é o Nun e o Aleph, que representa o 1. Então fica 51, bem fácil essa questão do número. Irmãos, ouvintes, né, também, telespectadores, não é que esse número é a representação. Tem diferença entre o nome do número e a representação. Que no português, no português o número 1, né, daquela forma que nós conhecemos. E quando nós vamos escrever, 1 é diferente. Então, assim é no hebraico. Não significa que o 1 seja Aleph em hebraico, até porque o significado de Aleph é boi. Mas o 1 vai ser representado pela letra Aleph. Tá? Então, só para ficar claro essa parte. Passando adiante, nós temos aqui um exemplo da que nós falamos da letra Kaf, o Samer, né? O Samer, ele tem um CH no final, nunca vai ser Samek, ele é Samer. Por quê? Porque ele tem um Kaf no final. Né? No português, Samek, mas a pronúncia exata, correta é Samer, porque tem um Kaf no final. O Samer, ele representa o numeral 60. O seu som vocálico é da letra S em Sol. Nós vamos observar que daqui a pouco eu vou apresentar outra letra que também tem o som vocálico de S. E aí às vezes surge a questão, tá, mas quando eu quiser escrever no hebraico, qual S que eu vou usar? Ou Samek, ou Shin, ou Sin, que eu vou mostrar logo daqui a pouco. Nós não temos que preocupar com o que nós vamos escrever, a nossa preocupação é a transliteração. Então quando aparece o Samer, nós vamos transliterar como S. Quando aparecer a letra Sin, nós também vamos transliterar como S. No escrever, a gente usa uma ou outra, mas é relacionado com o contexto, com aquilo que a gente já conhece. Né? Na língua portuguesa, por exemplo, é a mesma coisa da xícara. Né? Como é que a gente sabe que xícara é com X e não com CH, né? Por nós conhecermos o alfabeto, conhecermos a língua, então, a escrita do português, nós sabemos que xícara nós escrevemos com X e não com SH, embora tenha o som muito semelhante. E no hebraico não é diferente. Por exemplo, o Samer, ele vai ser o S, assim como o Shin é o S. Mas é o contexto, é a escrita, é o nosso conhecimento da escrita que vai fazer com que nós separamos um do outro, né? O som vocálico, como já falei, o S, transliteração S, e o significado é suporte, está muito ligado aos suportes que foram usados ali na construção do tabernáculo, né? Aqueles suportes que prendiam as tendas. Então, está muito ligado àquele contexto do deserto ali, do povo de Deus, quando estava caminhando pelo deserto. Então o Samer é aquele suporte, né? Esse é o seu significado. Dando continuidade aqui, mais uma letra é o Ai. O Ai, ele é muito semelhante ao Aleph, no sentido do som vocálico. Por quê? Porque é uma letra muda. Nós vamos encontrar muito o Ai no início de uma palavra hebraica ou no meio da palavra hebraica, quando ele não vai ter som. Ele não tem um som vocálico, então é muito semelhante ao nosso H. H de hospital, hospício. Nós sabemos que tem um H ali, mas ele não tem som. Mas nós não vamos escrever hospital com O porque não tem som. Não, o H ele faz parte, só que não tem o som vocálico dele, é uma letra muda. Então, assim também é o Y. Né? O Y ele vai ser muito semelhante ao Aleph, mas ele tem a sua própria identidade. Por exemplo, o numeral é o numeral 70, a sua transliteração. Lembra que no Aleph, a transliteração dele é um aspa, né? É um aspa virado, né? Um aspa normal, no caso. Né? No I, nós vamos fazer esse aspa, quando for transliterar, aparecer o I no texto hebraico, nós vamos transliterá-lo com aspa, só que invertido ao aspa do Aleph. Então, para identificar quando é Aleph e quando é Ai. Tá? O significado do Ai é olho. Né? Lembra que lá no proto-hebraico, a figura do olho era bem clara. Até eu falei, quando nós estávamos apresentando ali a questão do proto-hebraico, eu até citei o Ai, o olho, né? Que era um desenho de um olho mesmo.
foi mudando aí, foi evoluindo com a letra, o alfabeto ele foi evoluindo, até que chegou a este AI aí que nós estamos vendo, tá? Que não tem nada a ver com aquele primeiro, mas é uma alteração, uma evolução, digamos assim, né? Dando continuidade à nossa transliteração, à nossa apresentação das letras, nós temos o PEI, né? O PEI, em algumas gramáticas vai trazer só como P, né? Mas eu uso aí através da gramática do Russell, né? Que ela traz o PEI, e outras gramáticas também trazem o PEI e outras trazem somente P, o nome desta letra. Também vocês podem observar que ela tem a presença do Dagesh, então ela está no grupo da Begdakefat, e é uma das 3 letras, só dando um spoiler aí nos Begdakefat, é uma das 3 letras que muda o som vocálico, né? Nós falamos já sobre o Beit ele muda o som vocálico, nós também falamos do Kaf, que ele muda o som vocálico, e aí eis a terceira letra, que a presença do Dagesh muda o som vocálico da letra. Quando o Pei tem o Dagesh, ele vai ser transliterado como P e lido como P. Né? Quando nós encontrarmos ali no texto hebraico a letra P sem o Dagesh, nós vamos transliterar e nós vamos ler como a letra P, P de pato, né? Do nosso português. Na transliteração é da mesma forma. Quando não tiver o Dagesh, quando a letra P não tiver aquele pontinho ali chamado Dagesh, ele vai ter o som de F, né? Na verdade o PH do inglês, né? que é lido como F. Então temos essa diferença na transliteração, né? Ou P ou F da letra P, dependendo da presença ou não do Dagesh. O significado é boca. Né? A letra P ela tem o significado de boca e representa o numeral 80. Então nós temos mais uma letra do hebraico. Continuando aqui, nós temos mais uma letra. Essa letra também acho muito interessante. Alguns vão dizer que ela é muito parecida com Ai, e na escrita até ela tem uma certa semelhança, embora a sua base seja mais significativa ali, né? É a letra Tsad ou Tsadê, né? A gente escreve Tsad e lê Tsadê, né? O Tsad ele representa o numeral 90 e o Tsad ele faz parte do grupo das sibilantes. Depois nós vamos falar um pouco sobre isso. E ele vai ter um som do tsa, TS, como se fosse o pizza, tsa, do nosso português. Né? Então ele vai ser transliterado como TS e vai ter o som vocálico tsa, né? Então nós temos essa letra do hebraico. O seu significado, anzol, lembrando, né? A pescaria fazia parte ali daquele contexto, né? E a presença do anzol já estava naquele contexto do Antigo Testamento. Então o tsad é esse o seu significado, anzol. Então, para dar início aqui, então, para dar continuidade, né? Mais uma letra, o Kof. O Kof, ele lembra que o Yud ele ficava lá em cima da linha. O Lamed ele sobrepõe a linha. Já o Kof ele vai um pouco abaixo da linha ali, né? Na hora de escrever o Kof ele desce um pouco a linha, né? Na sua escrita, embora continue sendo quadrático, né? O Kof, a transliteração dele vai ser o que, né? O que, e o som vocálico, até no exemplo que eu trago ali, é o K em café. Claro que café não é com K, mas o som vocálico é parecido, K de café ou do C. Né? É mais ou menos a ideia que nós falamos lá do Summer e do Sim, né? Com letras que têm o mesmo som vocálico, embora sejam diferentes, e o que difere? O nosso conhecimento da escrita, né? Então, a transliteração, o numeral 100, ele representa o numeral 100, bem categórico ali, né? E o significado é a nuca da resh, né? Daqui a pouco nós vamos ver o resh aqui, que é cabeça em hebraico. Já o kof é a parte da nuca. Então eles usavam
essa nomenclatura, esse significado para a letra Kof. Dando continuidade aqui, a nossa penúltima letra, antepenúltima letra do hebraico, do Aleph Beit, é a letra Resh. Resh. Representa o numeral 200, né? O seu som vocálico, ele é um R de caro, né? Não tão brando assim, mas porque no português nós não temos algo tão parecido com o Resh, porque ele fica entre o R fraco, né, que é o Re, e o R mais forte, que é o Het. Então é um Re, algo entre meio termo, assim, digamos assim. Esse é o Resh, tá? Ele vai ser transliterado como a letra R, né? E o seu significado é cabeça. Lembra que lá no proto-hebraico era muito clara a presença ali, o desenho da cabeça, até tinha a parte do cabelo ali, quando eles colocavam os pictogramas, principalmente nas paredes das cavernas ou nos tablets, né, onde eles escreviam, eles colocavam aquele desenho de uma cabeça que significava a letra Resh. Já com a evolução do hebraico, ele chega nesse pictograma aí, desta forma, é o cabeça em hebraico. E esse é muito claro, nós vamos ver muitos textos do hebraico que vai trazer a palavra cabeça como Resh, né? Resh. Então, mais uma letra. Nós temos mais uma aqui, a penúltima letra, agora sim a penúltima letra, a letra Shin. Nós já falamos sobre ela, né, com a semelhança do Samer, né? O Sim, ele traz duas formas, e muitos, aí que está a questão de que muitos vão dizer que o hebraico ou tem 22 letras ou 23, porque alguns consideram letras diferentes, o Shin e o Sim, né? Quando observe que ele tem um pontinho em cima da letra ali, a letra significa dente, né? E ela tem uma semelhança mesmo ali, né? Quando tem um pontinho, não é um dagesh, é apenas um ponto, tá? Temos que diferenciar isso. O dagesh geralmente é no meio da letra, e no caso aqui do Shin, ele está acima da letra. Quando esse ponto for do lado direito, eu estou escrevendo e colocar o Shin o ponto do lado direito, ele vai ser a letra Shin, né? O S-H-I, né? Shin, um pouco mais cheia essa letra. E quando este ponto estiver à minha esquerda, eu colocar a letra e colocar o ponto do meu lado esquerdo, vai ter um som mais simples. Sim, sim. Muito parecido com o Summer. Sim. Então essa é a letra Shin ou Sim. Ela vai aparecer nas duas versões no texto hebraico, tanto Shin como Sim. E é importante nós observarmos a questão do ponto ali, que vai mostrar como é esta letra de fato. Significado, como eu já disse, dente, né? A transliteração, pontinho à esquerda, só o S. Pontinho à direita, SH e um som mais cheio, som mais vocal, mais shin, né? CH. Para terminarmos, a última letra do Aleph Beit, das consoantes, a letra que representa o numeral 400, é o Tav. O Tav, ele tem o som vocálico da letra T. Lembra que o Tet também tem o som vocálico da letra T. E o que vai diferenciar um do outro? O contexto, né? O Tav, ele aparece muito no final das palavras, né? Claro que não é uma regra, mas nós vamos observar bastante o Tav lá no final de uma palavra. Por exemplo, a identificação do gênero feminino, Lot, né, vai ter sempre o Tav no final, né? Então, mas nós vamos falar um pouco sobre a questão do gênero aí e vamos mostrar esta questão, e vocês vão observar que a letra do Tav geralmente está lá no final da palavra feminina, né? Da palavra que tem esse gênero. O som vocálico T de tatu, a transliteração é o T, né? O T. E o significado cruz ou estaca, tanto que nos textos hebraicos, não nos textos sagrados hebraicos, porque está no Novo Testamento, e o Novo Testamento não está
no texto da Bíblia hebraica, né? A Bíblia hebraica ela está dividida nas 3 partes do Antigo Testamento, não está o Novo Testamento. Mas ali quando Jesus diz para João na ilha de Patmos, eu sou o Alfa e o Ômega, no hebraico eu sou o Aleph e o Tav, né? O princípio, e aí nós podemos trazer uma simbologia nesse Aleph e Tav, quando a gente vai dizer assim, vai entender que Jesus dizendo Ani, né, como se fosse no hebraico, né, Ani, Aleph e Tav. Aleph, lembra o que é? Aleph é boi, né, e o boi está na questão de servo, daquele que vem para servir. E no final, a cruz, o Tav. Então ele veio para servir e foi até a cruz. É somente uma curiosidade aí sobre a letra Tav, sobre o texto hebraico. Então nós fechamos assim o vocabulário, o Aleph, ou melhor, o alfabeto hebraico, né? O Aleph Beit hebraico, Aleph Beit Ivrit, né? que é o alfabeto hebraico, Ivrit, né? Nós passamos por 22 ou 23 letras, alguns consideram o Shin como 2 letras, nós não vamos entrar nessa questão, mas esse é o nosso Aleph Beit, nosso alfabeto hebraico. Então nós podemos aqui, deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui para a gente repassar todo o nosso Aleph Beit rapidamente. Aqui está, né? Então nós temos a letra Aleph, a letra Beit, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zai, Het, Tet, Yud, Kaf, Lamed, Men, Nun, Samer, Ain, Pei, Tzad, o Tzadeh, Kof, Resh, Shin e Tav. Essas são as 22 ou 23 letras consoantes do Aleph Beit. Aqui na próxima aula nós vamos falar sobre a questão dos sinais massoréticos, né, que são as vogais do Aleph Beit, lembrando que originalmente não tem vogais o Aleph Beit, e se nós chegarmos hoje em Israel, nós não vamos encontrar nas placas ou nas sinalizações, nos outdoors, os sinais vocálicos. Nós não vamos encontrar, nós vamos encontrar somente as letras consonantais, o abjad, como é a origem do hebraico. Só que os sinais massoréticos nos ajudam a nós do Oriente, ou melhor, do Ocidente, né? Ou aqueles que não estão dentro de Israel, não conhecem o hebraico, a saber como é a pronúncia correta das letras. Às vezes nós fazemos esses exercícios de colocar uma palavra em português somente com as consoantes, e nós, como brasileiros, nós conseguimos identificar o que está escrito mesmo sem a presença das vogais. Assim são os judeus, eles também conseguem identificar a pronúncia correta de uma palavra sem as vogais, mas graças aos massoretas, né, os sinais massoréticos, os nekdut, nós temos esses sinais que aí faz com que nós possamos entender ou chegar perto da pronúncia exata da palavra hebraica. Então nós ficamos por aqui, mais esta aula, né, do nosso curso de hebraico bíblico. Lehitraot a todos, até a próxima.